Abra sua Bíblia comigo em Eclesiastes, capítulo 12. Eclesiastes, capítulo 12. Eclesiastes, capítulo 12, versículos 13 e 14. Eclesiastes, capítulo 12, versículos 13 e 14. Amém? Diz assim a Bíblia: agora que se já ouviu de tudo, aqui está a conclusão. Tema a Deus e obedeça aos seus mandamentos, porque isso é essencial para o homem. Pois Deus trará a julgamento tudo o que foi feito, inclusive tudo o que está escondido, seja bom, seja mal. Amém, irmãos. Tema a Deus e obedeça os seus caminhos. Irmãos, vale a pena viver? Vale a pena estar aqui nessa terra e viver aqui nessa terra? Essa foi a pergunta que Salomão fez no início desse livro. Depois que Salomão ele experimenta essa vida, depois que Salomão ele anda aqui e faz muitas coisas, depois que Salomão ele investiga a vida debaixo do sol, esse é o termo que ele usa, ele conclui que a vida não faz muito sentido, que tudo é vaidade, que não vale a pena viver por no mínimo 4 motivos. Primeiro, que a vida debaixo do sol para Salomão era monótona. Deixa aí aberto comigo, vai para o capítulo 1 de Eclesiastes. Salomão vai dizer: que inutilidade ou que vaidade, que grande inutilidade, diz o mestre. O que o homem ganha com todo o seu trabalho, em que tanto se esforça debaixo do sol? Versículo 4 do capítulo 1. Gerações vêm e gerações vão, mas a terra permanece para sempre. O sol se levanta e se põe, e depressa volta ao lugar de onde se levanta. O vento sopra para o sul e vira para o norte, dá voltas e mais voltas, seguindo sempre o seu curso. Todos os rios vão para o mar, contudo o mar nunca se enche. Ainda que sempre corram para lá voltam a correr. Todas as coisas trazem canseira, o homem não é capaz de descrevê-las. Os olhos nunca se saciam de ver, nem os ouvidos de ouvir. O que foi tornará a ser, o que foi feito se fará novamente, não há nada de novo debaixo do sol. Então, segundo Salomão, por que não vale a pena viver? Porque as coisas elas acontecem, elas acabam, depois voltam a ser novamente. Por isso que não vale a pena viver. Segundo Salomão, também não vale a pena viver, a vida não tem sentido, porque até mesmo a sabedoria é vaidade. Tudo é vaidade. Se você continuar o versículo aí, capítulo 1, versículo 12, a Bíblia vai dizer: eu, o mestre, fui rei de Israel em Jerusalém. Diz Salomão, que dedicou a investigar e a usar a sabedoria para explorar tudo que é feito debaixo do céu. Diz ele: que fardo pesado Deus pôs sobre os homens. Tenho visto tudo o que é feito debaixo do sol, tudo é inútil, é correr atrás do vento. O que é torto não pode ser endireitado, o que está faltando não pode ser contado. Pensei comigo mesmo, eu me tornei famoso e ultrapassei em sabedoria todos os que governam Jerusalém antes de mim. De fato, adquiri muita sabedoria e conhecimento. Assim eu me esforcei para compreender a sabedoria, bem como a loucura e a insensatez. Mas aprendi que também é correr atrás do vento. Pois quanto maior a sabedoria, maior o sofrimento, e quanto maior o conhecimento, maior o desgosto. Ou seja, a sabedoria também, para Salomão, também não fazia muito sentido. Então, viver aqui para Salomão não valia a pena. Por quê? Eu faço alguma coisa hoje, alguma coisa vem ao meu encontro, eu passo por essa coisa, mas depois, de novo, sobrevém ao meu encontro. Ter sabedoria também, segundo Salomão, não é muito útil.
A riqueza também, para Salomão, em determinado momento, também era uma futilidade. Se a gente ir lá para o capítulo 5, vai comigo, no versículo 10, Salomão ele vai dizer, capítulo 5, versículo 10, quem ama o dinheiro jamais terá o suficiente. Quem ama as riquezas jamais ficará satisfeito com seus rendimentos. Isso também não faz sentido. Quando aumenta os bens, também aumenta os que os consomem. E que benefício traz os bens a quem os possui, se não dar um pouco de alegria aos seus olhos? Ou seja, para Salomão também a riqueza não trazia felicidade. Para Salomão também o dinheiro não trazia verdadeira satisfação, ao contrário, também não resolvia problemas. E se a gente for caminhando com Salomão também, um outro motivo que ele não via a vida com muito sentido é que todo mundo vai morrer. O rico morre, mas o pobre também morre. As pessoas passam por essa vida aqui, mas debaixo do sol, todo mundo vai para debaixo da terra. Essa era a visão que Salomão tinha, irmãos. Porém, Salomão é um homem sábio. E com o passar do tempo, a gente percebe que Salomão, ele começa a reavaliar os seus argumentos e a considerar Deus nos seus caminhos. Com o tempo, Salomão, ele reavalia os seus argumentos e começa a incluir Deus em suas considerações, irmãos. E quando nós incluímos Deus em nossas considerações, as coisas mudam, amém, irmãos? Quando nós incluímos Deus em nossas considerações, irmãos, nós não enxergamos mais a vida como enxergávamos antes. E agora, para Salomão, a vida, ao invés de ser monótona, ela é repleta de situações desafiadoras que Deus manda no seu devido tempo com um propósito específico, irmãos. Para Salomão, depois que ele começa a incluir Deus em suas considerações, a riqueza não é um mal em si, mas ela pode ser utilizada para a glória de Deus. Salomão, depois que ele começa a andar e incluir Deus em suas considerações, ele também entende que a morte chega para todos, mas que a vida é uma dádiva de Deus e que nós devemos desfrutar do dia que se chama hoje para a honra e glória dele, irmãos. E nós aprendemos com Salomão. Irmão, quem que nós somos se não incluirmos Deus em nossas considerações? Nós não fomos chamados para viver com os olhos enterrados aqui nessa terra. Irmão, se nós vivermos aqui com os olhos enterrados aqui, de fato, irmãos, a vida não faz muito sentido para nós. Se nós vivermos aqui nessa terra, nesse mundo, com os olhos aqui nessa terra, a conta não fecha, irmãos. Muitas coisas acontecem e nós não entendemos, é verdade? Mas graças a Deus, irmãos, nós não fomos chamados para entender, mas sim para confiar, irmãos. Nós não fomos chamados para entender, mas sim para crer. Nós não fomos chamados para viver com os olhos enterrados aqui nessa terra, mas nós fomos chamados para buscar em primeiro lugar o reino do Senhor e a sua justiça. Nós somos chamados para viver aqui nessa terra, mas com a mente nas coisas que são do alto, não nas coisas terrenas. A Bíblia diz que o trabalho no Senhor não é vão. E se você está aqui, você trabalha para o Senhor. O seu trabalho não é vão, irmãos. Esse pensamento aqui de Salomão, de que a vida, irmãos, não tem sentido, não é numa perspectiva ideal de Deus, mas em uma perspectiva humana. Esse pensamento aqui, que a vida não tem sentido, não é numa perspectiva de Deus, do reino de Deus, mas é com quem, ou é quem tem os olhos fixados aqui nesse mundo, nessa terra, mas nós não. Nós estamos aqui, mas nós não somos aqui, amém, irmãos? Nós estamos aqui de passagem como peregrinos. Nós estamos aqui para um plano e um propósito específico do Senhor. É para isso que Ele te chamou, é para isso que Ele te resgatou, e é para isso que Ele te trouxe até aqui, irmãos, essa noite. E nós começamos a aprender com Salomão, que ao contrário da vida ser monótona, ao contrário da vida ser tediosa ou previsível, a vida, irmãos, ela é uma aventura que nós devemos viver pela fé. Vai comigo para o capítulo 11, versículo 1. Capítulo 11, versículo 1. Nós somos chamados para fazer todas as coisas aqui como se estivesse fazendo para Deus. Deus nos chamou para que nós possamos viver aqui nessa terra,
Não levando a vida como uma coisa chata, não, mas vivendo aqui nessa aventura e vivendo pela fé. Para ilustrar esse princípio, Salomão, no capítulo 11, aí, usa uma figura de um comerciante, que ele enviava os seus navios com os seus cereais, com as suas mercadorias. Capítulo 11, versículo 1. Olha o que a Bíblia diz. Atira o seu pão sobre as águas, aqui envia os teus cereais nos navios, né? Atira o teu pão sobre as águas, e depois de muitos dias você tornará a encontrá-lo. Percebe, irmãos, uma coisa comigo, o comerciante, quando ele enviava, né, as suas mercadorias, enviava os seus cereais, ele não poderia garantir que esses cereais chegariam lá do outro lado da forma que ele havia enviado, irmãos. O comerciante, ele poderia planejar isso. O comerciante, ele poderia ter fé nisso. O comerciante, ele podia estruturar tudo aquilo que estivesse no seu alcance para que as mercadorias chegassem do outro lado, mas ele não poderia garantir. Por quê, irmãos? Porque nós não controlamos as circunstâncias. Ninguém tem o poder de controlar o futuro. Você tem, irmãos? Ninguém tem esse domínio, irmãos. O comerciante, ele enviava os cereais, mas ele não poderia controlar as circunstâncias. Por quê, irmãos? Porque no mar tem uma rocha e o navio poderia se deparar com uma rocha e naufragar. No mar, irmãos, nesse caminho, o navio poderia, né, encontrar ali ou ser encontrado por uma tempestade. Nesse caminho, irmãos, o navio poderia ser assaltado e ali ter roubado as suas mercadorias. Então perceba que o comerciante ele planejava, mas ele não poderia garantir que a mercadoria chegasse do outro lado, e assim também acontece conosco. Nós não sabemos o dia de amanhã. Nós não sabemos o que nos reserva no dia de amanhã. Nós não podemos ter a certeza, irmãos, que nós estaremos vivos daqui um mês, daqui um ano. Tanto que no versículo 2 ele diz: reparta o que você tem com 7, até mesmo com 8, pois você não sabe que desgraça poderá cair sobre a terra. Nós não sabemos o que nos aguarda de fato, mas isso não deve nos parar, irmãos. Nós não sabemos o que nos espera, mas isso não deve nos paralisar, não deve nos deixar apáticos com essa vida. Nós não saber o que vai acontecer amanhã não deve nos deixar parados aqui, sem planejar, sem querer executar e sem querer sonhar. Não saber o que acontece amanhã não deve nos deixar estagnados, irmãos. Tanto que no versículo 2 que você leu comigo aí, quando Salomão diz, repartir o que você tem com 7 ou com 8, é uma ideia, a princípio, de generosidade, mas dá uma ideia também de estar sempre se movimentando mesmo nas incertezas da vida, irmãos. Está em movimento mesmo não sabendo o dia de amanhã. Está se movimentando mesmo diante do risco, irmãos, porque essa vida aqui, irmãos, ela requer um grau de risco. Se nós formos esperar circunstâncias ideais para agirmos, irmãos, não faremos coisa alguma. A vida ela requer um grau de risco, e aí que entra a nossa fé, irmãos. Por quê? Nós estamos passando por tempestade, nós passamos pela tempestade, vem luta, vem adversidade, mas nós não passamos sozinhos. Vem luta, vem adversidade, mas nós não passamos na força do nosso braço. O futuro é incerto, mas quem que está na incerteza do meu futuro? Meu Senhor e Salvador Jesus Cristo. O futuro é incerto, mas quem que está lá me esperando para me fortalecer? Não na minha capacidade, nem na minha força. O meu Senhor e Salvador está lá me esperando. É incerto o futuro? É. Mas eu não temo, porque o Senhor está comigo. Incertezas da vida, irmãos. Como eu falei, a vida, ela não é parada, não é monótona, mas ela é cheia de desafios enviados pelo próprio Deus, às vezes, com um propósito específico. É isso que Ele tem para mim e para você. A vida é desafiadora, irmãos. E é normal. E estamos aqui para isso. Deus envia no seu devido tempo para te fortalecer, para te amadurecer. Deus envia situações no seu devido tempo, não para te destruir, irmãos,
para que você seja mais íntegro, para que você confie mais nele. Se o comerciante aqui, irmãos, fosse esperar tempo ideal, ele nunca ia mandar mercadoria, sim ou não? Porque ele não sabe como vai estar o mar. Ele espera, ele confia que esteja bom, mas ele não pode controlar as nuvens, a chuva. Tem gente que já fez dança para cair chuva aí, irmãos. Não acredito nisso, não. Eu acredito que Deus ele pode fazer, por meio da oração. Mas se não fizer, quem que tem o controle disso, irmãos? Se esperarmos circunstâncias favoráveis, não iremos fazer nada. E nós não somos chamados para esperar tempo ideal, mas sim para confiar. Tanto que no versículo 3 ele diz: quando as nuvens estão cheias de água, derramam a chuva sobre a terra, quer uma árvore caia para o sul, quer para o norte, no lugar em que cairá, ficará. Assim como aquele comerciante, o agricultor também, ele dependia da chuva para nutrir as sementes, mas ele não poderia prever o tempo. Ele não sabia que ia cair ali uma quantidade de chuva ideal, ou se uma tempestade para derrubar a árvore, ele não sabia. As nuvens, elas vêm e vão, e de novo, não devemos ficar paralisados com a incerteza do futuro. Continuação do versículo diz, versículo 4. Quem observa o vento não plantará, e quem olha para as nuvens não colherá. Ou seja, de braços cruzados, a nossa vida não vai sair do lugar não, irmãos. Sem se movimentar, a nossa vida vai continuar da mesma forma, irmãos. E às vezes, irmãos, quem procura sempre vai encontrar uma desculpa para não agir, não é verdade? Quem procura, irmão, sempre vai encontrar uma desculpa para não fazer nada, para ficar parado, para não levantar. Quem procura vai achar, porque as circunstâncias, elas nem sempre serão favoráveis. A gente nem sempre vai viver aqui, né? E de fato a nossa vida ela não se desenrola em um parque de diversão. Nem sempre vai estar tudo bem, nos esperando conforme nós desejamos, irmãos. Mas como eu falei, nós não estamos aqui indo sozinhos. Nós não estamos aqui caminhando sozinhos. Nós não fazemos as coisas aqui na força do nosso braço. Não fazemos, irmãos. Nós sabemos quem temos crido. Estamos bem certos que Ele é poderoso, irmãos. E nós andamos aqui nessa confiança. No versículo 5, a Bíblia diz: assim como você não conhece o caminho do vento, nem como o corpo é formado no ventre de uma mulher, também não pode compreender as obras de Deus, o Criador de todas as coisas. Nós não sabemos do amanhã. O amanhã para nós é desconhecido. A gente quer e planeja a nossa vida, como eu falei. Mas muitas vezes nós não sabemos o propósito de Deus. Nós achamos que sabemos, mas as coisas elas mudam. A gente fala: Senhor, o que eu estou vivendo? Mas eu estou de pé, então o Senhor está me capacitando. Eu estou vivendo aqui, mas eu estou de pé, então o Senhor permitiu, o Senhor vai me fortalecer. A oração do apóstolo Paulo, é tão linda, né? Ele pede 3 vezes ao Senhor para que o Senhor tirasse o espinho da carne dele. O que o Senhor fala para ele? Vou tirar, apóstolo Paulo. É isso? Não. A minha graça te basta, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza, irmãos. Ou o Senhor remove a dor, mas se Ele não remover, a graça dele será suficiente na minha vida e na sua vida, para sustentar, para fortalecer, irmãos. É dele que nós precisamos, do capitão da nossa vida, daquele que tem o poder de fazer todas as coisas, e se Ele não fizer, Ele tem todo o poder para nos sustentar nessa situação. Versículo 6, por isso, irmãos, plante de manhã a sua semente, e mesmo ao entardecer não deixe as suas mãos ficarem à toa, pois você não sabe o que acontecerá, se esta ou aquela produzirá, ou se as duas serão igualmente boas. Por isso que a gente não para, porque a gente não sabe o que vai acontecer. Nós confiamos, mas a gente não tem tanta certeza assim, irmãos. Nós cremos, mas a gente não sabe. O versículo diz: plante de manhã a sua semente, e mesmo ao entardecer não deixe as suas mãos ficarem à toa, porque você não sabe. Pode ser que esta ou aquela irá produzir, ou se as duas igualmente produzirão.
Nós não sabemos, irmãos, do amanhã, mas nós sabemos se o choro dura uma noite, mas a alegria pode vir pela manhã. Nós sabemos que agora está ruim, mas amanhã pode estar bom. E em todas as circunstâncias, o mais importante, o Senhor está conosco. Salomão então tem essa certeza, irmãos, que a vida, ela não é previsível, ela não é tediosa. A vida é uma aventura que nós devemos viver pela fé. E segundo, irmãos, não somente isso, Salomão também reavaliando os seus argumentos, colocando Deus na equação, além dele ter a certeza de que a vida não é monótona, que a gente deve viver pela fé, ele também tem a certeza que a vida é uma dádiva que nós devemos desfrutar. Vai comigo para o versículo 7 aí. A luz é agradável, é bom ver o sol. Pula para o versículo 9. Diz Salomão: alegre-se, jovem, na sua mocidade. Seja feliz o seu coração nos dias da sua juventude. Siga por onde seu coração mandar, até onde a sua vista alcançar. Ou seja, espere cada dia e aceite como uma dádiva de Deus. Se você está vivo aqui nessa noite, é porque Deus permitiu que estivesse. E é uma oportunidade que nós temos de desfrutar de Deus nesse dia. Se você chegou aqui hoje, é uma oportunidade que você tem de experimentar mais de Deus, de conhecer mais a Deus. Se você está aqui hoje, é sinal que a misericórdia do Senhor se renovou sobre a sua vida, irmão. É uma nova chance. Deus é capaz de fazer em você uma nova história. Se você está aqui hoje, experimente e desfrute dessa vida, desse dia, querendo conhecer mais a Deus no dia que se chama hoje, irmãos. É hoje, irmãos. Versículo 9 ainda. Mas saiba que por todas essas coisas, Deus o trará a julgamento. Ou seja, desfrutar da vida, desfrutar do dia, mas temendo ao Senhor, irmãos. Desfrutar do meu dia aqui. Fazer tudo aquilo que o Senhor me permite fazer, mas tendo a consciência que Deus trará a julgamento todas as coisas, ou seja, viver temendo a Deus. Eu desfruto do meu dia aqui, que a vida não é monótona, e eu devo desfrutar de cada dia. Essa oportunidade que Deus me dá de viver, mas desfrutar com responsabilidade. Desfrutar temendo a Deus, porque Deus trará ao julgamento todas as coisas, e de fato, irmão, verdadeira satisfação para nós é viver temendo a Deus. Verdadeira satisfação para nós é viver tendo mais de Deus. Verdadeira alegria para nós, irmãos, é viver dessa forma, conhecendo mais a Deus, temendo a Deus. Então, irmãos, se deixe desfrutar de Deus no seu dia. Porque independente das circunstâncias, na maior dor, na maior adversidade, você é capaz de desfrutar de Deus. No maior problema, na maior tempestade, você é capaz de desfrutar de Deus nesse dia, irmãos. A dor pode ser terrível, mas Deus está ali. E você é capaz de desfrutar de Deus mesmo nessa circunstância que você nem esperava. Mas Deus está ali, te fortalecendo, te sustentando e te fazendo experimentar por mais dele através da graça dele, irmãos. Pula para mim no versículo 12, capítulo 12, versículo 1. Capítulo 12, versículo 1. Salomão continua refletindo sobre a vida e ele fala: lembra-se do seu Criador nos dias da sua juventude, antes que venham os dias difíceis e antes que se aproximem os anos que você dirá, não tenho mais satisfação nele. Isso aqui que Salomão falou, irmãos, é uma versão daquilo que Jesus disse em Mateus capítulo 6. Busquem em primeiro lugar o reino do Senhor e a sua justiça, e as demais coisas os serão acrescentadas, irmãos. Isso é lembrar do seu Criador nos dias da sua juventude. Isso é desfrutar da vida, considerar os caminhos do Senhor, lembrar do Senhor todos os dias, lembrar que a vontade de Deus é boa, lembrar que a vontade de Deus é agradável e perfeita todos os dias da nossa vida, lembrar do Criador nos dias da sua juventude. Buscar em primeiro lugar o reino do Senhor e a sua justiça. Que dia? Amanhã não é hoje. É agora. É já.
Isso aqui, irmãos, é seguir o conselho de Salomão lá em Provérbios, que ele fala que nós devemos confiar no Senhor de todo o nosso coração e não nos apoiarmos em nosso próprio entendimento, que nós devemos reconhecer o Senhor em todos os nossos caminhos e Ele endireitará as nossas veredas. Irmãos, perceba que Salomão diz que nós devemos confiar no Senhor, confiar no Senhor de todo o coração e não nos apoiar em nosso próprio entendimento. E reconhecer o Senhor em todos os nossos caminhos. Ou seja, irmãos, eu não reconheço o Senhor parado. Eu reconheço o Senhor andando. Eu reconheço o Senhor nos caminhos planejando. Eu quero o Senhor na minha vida aqui, mas eu quero o Senhor na minha vida também lá na minha casa. Eu quero o Senhor na minha vida aqui, mas eu quero o Senhor na minha vida também negociando lá no mercado de trabalho. Eu quero o Senhor na minha vida aqui, mas eu quero reconhecer o Senhor onde quer que eu esteja. Lembrar do Criador todos os dias da nossa vida, irmãos. Então a vida ela não é parada. A vida ela não é previsível, irmãos. A vida não tem sentido. Ela não tem sentido para quem está com os olhos enterrados aqui. Mas quem busca em primeiro lugar o reino do Senhor e a sua justiça, tudo tem um propósito, irmãos. Tudo que acontece na sua vida tem um propósito específico de Deus, mesmo que a gente não entenda. É isso que Ele quer de nós, irmãos. Encarar a vida com fé. Desfrutar de cada dia, porque a vida só é fútil sem Deus, mas quando nós temos Jesus como nosso Senhor e Salvador, como diz o apóstolo Paulo, nosso trabalho não é vão. Nada que você faça, irmãos, se você está querendo glorificar o Senhor, não será vão. Se você está passando essa dificuldade, honrando, louvando a Deus, não vai ser vão, irmão. Versículo 13. Capítulo 12. Salomão conclui. Capítulo 12. Versículo 13 do capítulo 12. Ele conclui. Agora que já se ouviu de tudo, aqui está a conclusão. Tema a Deus e guarde os seus mandamentos, pois isso é o essencial para o homem. Pois Deus trará a julgamento tudo que foi feito, inclusive tudo que está escondido, seja bom ou seja mal, irmãos. Temer a Deus e guardar os seus mandamentos, pois isso é essencial para o homem. Esse é o fim do homem. Ou seja, é o propósito de Deus para a sua vida e para a minha vida. O que é temer a Deus e guardar os seus mandamentos? Independente das circunstâncias, tema a Deus e guarde seus mandamentos. Independente da adversidade, tema a Deus e guarde seus mandamentos, irmãos. Independente da tempestade, tema a Deus e guarde seus mandamentos, irmãos. Vale a pena viver, irmãos? Sem dúvida, irmãos. Sem dúvida. Vale a pena viver desde que estejamos verdadeiramente vivos pela fé em Jesus. Vale a pena viver, irmãos. Só assim nós seremos capazes de encontrar o contentamento em quaisquer que sejam as circunstâncias que o Senhor permite a nossa vida, irmãos. Qualquer uma. Se nós andamos aqui com a fé em Jesus, encontraremos contentamento. Nós estamos aqui com a fé em Jesus, encontraremos satisfação e desfrutaremos de uma paz que excede todo o entendimento, irmãos. É só Ele é capaz de dar, irmãos. Então vale a pena viver. Viva pela fé em Jesus. Viva com a fé em Jesus. Amém, irmãos? Você pode ficar de pé no seu lugar? Enquanto nossos irmãos cantam mais uma canção, comece a orar no seu lugar, irmão. Comece a agradecer ao Senhor por esse dia. Comece a agradecer ao Senhor pela sua vida. Comece a agradecer ao Senhor pelos livramentos. Comece a agradecer ao Senhor por aquilo que você tem, irmão. Obrigado, Senhor. Obrigado, Pai, pelo dom da vida. Obrigado, Senhor, por nos permitir viver o dia que se chama hoje, Deus. Obrigado, Senhor, pela Tua graça em nossa vida, que nos fortalece, que nos encoraja. Obrigado, Senhor, pela Tua graça na nossa vida, Deus, que nos mantém de pé. Oh, Jesus, como nós precisamos do Senhor.
Como nós necessitamos que o Senhor seja o centro da nossa vida, porque nós somente permaneceremos de pé se de fato o Senhor ser o centro. Pai, nós desejamos isso. Aleluia. Nos ajuda a colocar e reconhecer o Senhor em todos os nossos caminhos. Nos ajuda a confiar no Senhor, independente das circunstâncias, das adversidades. Nos ajuda, Pai, a crer que o choro pode durar uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Ah, Jesus, necessitamos do Senhor. Nos faça mais desfrutar do Senhor, Jesus. É isso que nós te pedimos, em nome de Jesus.